Oi, gente, eu sou a Marina, ele é o Lucas e esse é oficialmente o início do nosso canal. Nós estamos muito animados e conscientes, porque a gente entende o que nos trouxe até aqui. A gente vai compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês e tudo que a gente vai falar aqui, as dicas que a gente vai trazer, é baseado em história real. Baseado em tudo que a gente passou. Se você conhece a gente, provavelmente você conhece a nossa história, ou pelo menos um pedacinho dela. E a gente já passou por muita coisa, né, amor? Sim, muita coisa. Mas a gente tem muito para falar e coisas de experiências nossas mesmo, né, amor? Não só do que a gente ouviu falar, não só do que a gente viu, mas coisas que aconteceram com a gente, que a gente aprendeu, né? E que hoje a gente consegue ajudar outros casais também. Exatamente. Então, estamos na expectativa. Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente, deixa aí nos comentários para algumas perguntas que a gente vai responder nos próximos Mas não vídeos. vai embora ainda não, que nós ainda temos muito conteúdo para hoje. Quem nos conhece, né, sabe um pouco de tudo que a gente já passou nesses 10 anos de relacionamento e casamento, né? Relacionamento até mais um pouco, né? Uns 12 anos, 11 anos e pouquinho, 12 anos. E casamento 10. A gente já passou de tudo. Eu sempre falo que nossa vida pode se tornar um livro, mas ao invés de um livro, a gente vai se tornar um canal no YouTube. Quem sabe um dia um livro, Quem quem sabe? sabe? Não descarta essa possibilidade, não. Porque a gente já passou por muitas coisas, desde lá do começo a gente já viveu intensamente o nosso casamento, e eu creio que isso tudo é um propósito de Deus para a gente conseguir aprender, mesmo na dor, para ajudar outras pessoas, para elas não passarem o mesmo que a gente já passou. E acho que o ministério é um pouco disso, né? A gente percebe isso. Às vezes a gente lidera célula, lidera um ministério na igreja e às vezes acontece alguma coisa, a gente precisa ajudar alguém, a gente sempre já passou por aquilo. Sim. E aí a gente acaba podendo ajudar de forma mais próxima. Mas a gente tem 10 anos de casado e a gente já passou muita coisa, gente. Vocês vão acompanhando um pouquinho da nossa história. Tudo que você possa imaginar que possa acontecer dentro de um casamento, a gente já passou. E a gente tem propriedade para falar que Deus ama casamento, que casamento tem solução, porque o nosso já teve no fundo do poço. E recomeço muitas vezes não é o fim, é o início de algo novo. É o início de uma nova história. A pior crise que a gente já teve nesse tempo, eu acho que foi as silenciosas. Quando a gente não brigava, não externava aquilo que nós estávamos sentindo e acabava que quando chegasse o momento de externar, era quando explodia, né? Era quando tudo vinha à tona, já estava desgastado, cansado, e essas são as mais perigosas. São as crises que a gente não vê, que são as que nos matam por dentro antes de externar para fora, né? A gente conseguir ver. A gente estava conversando com um casal esses dias e eu estava falando exatamente sobre isso. Eu e o Lucas, a gente tem muita consciência de que relacionamento, né, os problemas do relacionamento a gente resolve em casa. Então, muitas vezes a gente estava num arranca-rabo danado, numa crise enorme aqui em casa, mas as pessoas não faziam nem ideia, porque a gente resolvia dentro da nossa casa. Na frente das pessoas, é sorriso no rosto e vida que segue. Mas quando chegava em casa, era o silêncio que reinava, né, amor? Sim. E eu acho que essa é a pior parte, porque quando você tá brigando, você ainda tá falando, você ainda tá tentando, você ainda tá expondo, você ainda tá tentando ajustar o outro, né, ajustar o relacionamento. Agora, quando cada um vai para um canto e os dois ficam em silêncio, só aguentando aquilo que não é legal, eu acho que é a pior parte, porque aos poucos a gente vai se perdendo, e não é se perdendo, tipo, perdendo você mesmo, é perdendo o outro mesmo. O outro vai te perdendo e você nem percebe, né, e quando você vê, você só não se importa mais, e é por isso que você parou de falar. Sim. O momento insight aqui, ó, coloca na tela o momento insight, nunca fique brigando com o seu cônjuge, com o seu esposo, com o seu marido na frente das pessoas. Outras pessoas, elas não têm nada a ver com o seu casamento. Guarde para o pessoal de vocês, vão tratar no pessoal de vocês, tirando pessoas que possam te ajudar realmente, um terapeuta, um pastor, um líder, alguém que possa Alguém de ajudar, confiança. alguém de confiança que possa ajudar o casamento de vocês. Não abra para qualquer pessoa, porque isso vai estar amaldiçoando mais seu casamento do que ajudando. E outra coisa, uma experiência que a gente viveu, uma vez a gente deu carona para uma menina, o Lucas vai lembrar disso. Quando você for pedir conselho sobre relacionamento, peça para alguém casado também. Né? Uma vez a gente deu carona para uma moça e uma amiga dela estava se separando e ligou para ela no meio do. Você lembra disso? E aí você depois ficou espantado com os conselhos que ela deu. Você falou assim: meu Deus do céu, parece que ela quer acabar mesmo com o relacionamento dos outros. Porque quando você vai pedir conselho, você tem que pedir para alguém que tenha noção daquilo que você está vivendo, né? Se você é uma pessoa casada e você quer pedir conselho, você tem que pedir para um casado. Você vai pedir para um solteiro, gente? O solteiro não tem aquela experiência, entendeu? Não sabe como é que é. Porque o casamento, ele é renúncia, né? A gente acaba abrindo mão de muita coisa. E um solteiro nunca vai entender isso, não. É a mesma coisa de negócios.
Você, com a sua empresa ou no seu trabalho, você nunca vai pedir conselho de pessoas que não fizeram algo ou algo relevante. E o casamento é a mesma coisa. Se a pessoa ela não tem um casamento que pelo menos aparenta ser um casamento de sucesso, não peça conselho, porque muitas vezes o conselho dela pode destruir o seu casamento. Eu lembro que quando a gente foi casar, a gente sempre teve à frente, assim, em questão de amizade, né? A gente era solteiro, a gente só tinha amigos casados. A gente não tem filho, a gente só tem amigo com filho. Meio que é assim, Aprendendo, a gente sempre tá com pessoas mais evoluídas que a gente. E eu lembro que quando a gente foi casar, a gente comentou com um casal que a gente ia casar, e a mulher falou, nossa, não, vocês são muito novos, não faz isso e tal, não sei o que, deu super desânimo na gente. Um outro casal, quando a gente foi comentar, nossa, eles comemoraram, nossa, vocês vão amar, ser casado é muito bom, não é fácil, mas é muito bom e tal, não sei o quê. E a gente viu aqueles dois cenários, que eram duas pessoas casadas, mas visivelmente o casamento de uma era um casamento muito mais saudável que o da outra. E quem você acha que deu o conselho pra gente casar mesmo, que ia dar certo? O casamento que era visivelmente um casamento ok. Então, mesmo que, igual a gente, né? A gente é aquele casal que a gente não resolve na frente dos outros, a gente resolve em casa. Mas as pessoas que conhecem a gente sabem quando a gente tá bem, quando a gente não tá bem, Sim. Ponto. Então, você vai conseguir observar as pessoas que têm um casamento realmente que tem como você ter como referência ou não. Como a forma de tratar, a forma de falar, né? A forma de um tratar o outro. Tudo fala. Tudo fala. Todos os gestos, todas as atitudes, mesmo que sejam mínimas, fala. E quem souber ler vai conseguir identificar muita coisa. Verdade. E o Lucas, para quem conhece, a gente sabe que a gente é extremos opostos, né? Eu sou a pessoa falona, cheguei chegando e uhul! E o Lucas é mais na dele, mais pé no chão, mais recatado, vou colocar assim, né? Mais silencioso, mais na dele. E no casamento isso já trouxe muitos problemas pra gente. Porque a minha forma de me expressar é crescendo, né? E a forma do Lucas se expressar é diminuindo. E quanto mais eu crescia, mais ele diminuía. E por muitas vezes eu queria que ele falasse, que ele se pusesse como ele se sentia, mas ele não se sentia confortável, né, amor? Sim. Muitas vezes, pela atitude, né? Pessoas que têm a mesma característica que eu têm a necessidade de ficar quieto, muitas vezes, né? Então acaba que... Para pessoas como eu, isso então acaba que quando a pessoa, como a Marina citou, né, ela é mais despojada, quer falar, pessoas como eu vão se afastar. E engraçado é que a gente vê que uns 80%, 90% dos casais são igual a gente. Um é mais pra frente e o outro é mais recatado, né? Não interfere sendo um homem ou a mulher do relacionamento. Mas sempre é o oposto. Um sempre encontra o oposto mesmo, né? Então, isso é o equilíbrio, né? Mas você pensa, 2 Lucas ou 2 Marina, ia dar ruim, gente. Ia dar muito ruim. Então, acaba que, quando ela se levantava, eu me recuava e para mim estava ótimo. Não precisava falar, não precisava resolver, deixava ela resolver. Só que eu entendi que isso fez mal para o nosso casamento até então. E quando a gente entendeu isso, conseguiu conversar, conseguiu se expor, como cada um se sentia, sem brigar, sem gritar, numa conversa normal, foi aí que a gente conseguiu virar a chave de um relacionamento imaturo, um relacionamento doente, para começar a se transformar num relacionamento maduro. Porque é muito natural que quando a gente está com raiva, aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Quando a gente está com raiva, a gente quer enfiar na cabeça do outro, com toda a força do mundo, o que a gente está sentindo. Então, a gente já começa atacando. E aí o outro já entra no modo de defensiva. Então, fica muito difícil comunicar, fica muito difícil conversar. Né? Quando um tá só falando e o outro tá só absorvendo. E isso aconteceu muito no nosso relacionamento, por conta de a gente ser muito diferente um do outro. E são crises constantes, gente. A gente tá sempre tendo que alinhar alguma coisa. Né? E uma coisa que eu pego muito no pé do Lucas é que ele precisa se expor. Porque a vida inteira, ele não é muito de resolver problema. Ele é tipo, aconteceu, tá bom, vai passando, daqui a pouco ele nem lembra mais e vida seguiu e tá tudo bem. Eu já sou uma pessoa que preciso resolver o problema, eu não consigo deixar pra lá e não que seja errado os dois pontos. São pessoas diferentes, né? Características diferentes. Tem que se equilibrar. Então, é muito difícil, né? Um relacionamento assim, não é fácil, mas fica mais fácil quando a gente entende o ponto do outro. Então, Lucas, eu sei que pra você deixar pra lá é o melhor, mas pra mim não é, eu não consigo dormir se eu não resolver. Então, você pode conversar? Você pode falar? Não precisa... E o Lucas, ele tem muito assim, deixa eu pensar como é que eu vou falar. Deixa eu formular a frase. E eu fico, não precisa formular a frase, eu sou sua esposa, a gente tá junto há 10 anos, eu te conheço.
Você não precisa falar bonito, você precisa falar o que você está sentindo, para que a gente consiga resolver. E eu acho que na nossa história, assim, foram 2 vezes que chegaram ao extremo, né? E que o Lucas teve que falar. Assim, chegou um ponto, tipo assim, não tem mais jeito. Agora é ou fala ou fala. E a gente conseguiu resolver. E aí é isso que eu sempre falo com ele, né? Tá vendo? É só falar. Fala que a gente resolve. A falta de comunicação pode acabar com o seu casamento. Por incrível que pareça, a gente achava que era um problema só nosso. E aí a gente conversando com as pessoas, a gente foi vendo que esse problema é geral. Todo casal passa por... Gente, todo casal passa por isso. Se você não passa por isso, você é um privilegiado. Não tenha vergonha também. Porque muita gente passa por isso e tem vergonha de pedir ajuda, de conversar com outras pessoas. Não tenha. Como a gente falou, procure pessoas maduras que já resolveram o problema para você falar e começar a clarear suas ideias. Porque a pessoa que você acha muitas vezes que é o casal perfeito pode ser o casal que mais tem briga dentro de casa, mais resolvem. E você que quer esconder o seu problema acaba que destrói tudo porque não conseguiu resolver. E posso te falar, brigar dentro do casamento não é errado, né? Errado é não resolver. Errado é não resolver. Engana-se quem pensa que casal no briga é o melhor casal que tem. Porque o casal que tá brigando, ele tá tentando alinhar, ele tá tentando resolver. É óbvio que a forma como isso é feito importa muito, Dói né? pra caramba. Dói. E outra também, a gente tem que brigar com respeito, né? Não é uma briga, é uma discussão. A gente chama de reunião de alinhamento. É um alinhamento. Aqui em casa a gente fala, vamos fazer a nossa reunião de alinhamento que nós estamos precisando. É óbvio que tem hora que a gente se altera. Humanos, né? A gente grita, né? Tem hora que a gente fala muito, a gente ultrapassa o ponto, a gente só ouve e assim nós vamos, mas aos poucos a gente vai se alinhando. Então, não é errado discutir. Discutir a relação é algo muito bom, desde que isso seja feito com respeito. Casal que não briga não é sinal de que é o melhor casal do mundo, viu? O casal que tá brigando, ele tá tentando se acertar, ele tá tentando se alinhar, ele tá tentando chegar no lugar que tem que chegar. Tem coisa que às vezes parece tão óbvia pra gente que a gente acha que todo mundo sabe, né? Que todo mundo já pensou naquilo, que todo mundo chegou naquele ponto. E eu e o Lucas, depois de 10 anos, como eu falei, eu sou muito intensa, nós somos muito diferentes, então nós temos muitas crises ao longo do caminho. E tem muita coisa que pra gente já é óbvia, né? Que a gente já entendeu que quando a gente para se alinhar, a gente consegue alinhar, que pra gente já é ok, já tá certo. E a gente percebeu que para as pessoas não é, né? Muitas pessoas vêm conversar com a gente, vêm desabafar com a gente, e a gente vê, meu Deus, isso é tão óbvio pra gente, mas talvez pro outro não é. Então a gente resolveu criar esse canal e compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente aprendeu. E aprendendo junto com vocês também, né? Que eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente não sabe, que vocês podem nos ajudar. Muitas pessoas ficam perguntando pra gente, a gente tem que falar mais sobre a nossa vida, que a gente tem que falar mais sobre a nossa história, que a gente tem que contar um pouquinho mais, e a gente está aqui para isso. Né? No Instagram, como a gente trabalha com marketing, a gente sabe que o certo são os conteúdos mais curtinhos, né? Mais editados, mais elaborados. Então a gente resolveu criar esse canal no YouTube para falar de forma mais aberta e sem precisar filtrar muitas palavras, né? Sem precisar pensar muito num roteiro, num script, conseguir compartilhar com vocês mesmo assim, como se a gente estivesse batendo um papo, como a gente faz com amigos nossos. Exatamente. Então, se você não quiser perder nenhum conteúdo desse canal, inscreva primeiro. O que você quer saber, né? O que você quer que a gente traga aqui? Se inscreva no canal, ative o sininho e coloque no comentário também o que você quer saber sobre a gente, o que você quer aprender. Qual assunto você quer que a gente aborde aqui, né? Exatamente, que a gente vai tentar fazer o máximo para trazer o máximo de conteúdo para vocês. É isso.